Vamos lá, meus queridos amigos, vamos retomando aqui o nosso trabalho nesse último bloco, desse último treino, para que nós efetivamente fechemos aí esses assuntos correlatos, esses assuntos também que estão no nosso edital, mas que certamente precisam ser aqui ventilados de maneira breve, sem maiores delongas. Poder legislativo, professor, vamos falar o que de poder legislativo? Primeiro, o princípio do unicameralismo federativo, com certeza vige no poder legislativo brasileiro, reina, é a tônica do poder legislativo brasileiro. Aqui no poder legislativo no nosso estado, vige o princípio do unicameralismo, ou melhor, no âmbito federal, do bicameralismo federativo. Me perdoe se eu falei no âmbito federal, vige o princípio do bicameralismo federativo, bicameralismo, ok? Bicameralismo por quê? Porque no âmbito federal nós temos Câmara dos Deputados e Senado Federal. Isso está no artigo 44 da Constituição. Lembrando que a Câmara dos Deputados já caiu em concurso, ela representa o povo ou representa o Estado? A Câmara é composta de representantes do povo, enquanto que o Senado Federal é composto de representantes dos Estados e do Distrito Federal, ok? Essa é a estrutura a priori do poder legislativo no âmbito federal. Sistema bicameralista, Câmara dos Deputados, representantes do povo, Senado Federal, representantes dos estados e do DF. No âmbito estadual, nós temos aí que o poder legislativo é composto pela Assembleia Legislativa, que é composta de deputados estaduais, representantes do povo do estado. E aí, com certeza, o número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa será qual, professor? Depende. Até 12 deputados federais, você faz o triplo. Então, se a Bahia tem 12 deputados federais, de 8 a 12, o mínimo são 8 deputados federais, o mínimo são 8, então de 8 a 12, você aplica a regra vezes 3. Então, se tem 8 deputados federais, 3 vezes 8, 24 estaduais. Se tem 12 deputados federais, 36 deputados estaduais. Agora, acima de 12 deputados federais, não faça a regra vezes 3. A regra aqui é x é igual a y mais 24. Lembrando que x é o número de deputados estaduais, y é o número de deputados federais acima de 12, e 24 é o que você vai somar com deputados federais acima de 12 para você ter o número de deputados estaduais. Exemplo, se você tem 13 deputados federais, você não pode aplicar a regra vezes 3, porque é só até 12, é de 8 às 12, eu lhe falei, de 8 a 12, de 8 a 12. Com 13 você vai somar o quê? 13 mais 24 vai dar 37. 14 mais 24, 38. Sempre você soma o número de federais com 24 e aí você tem o número de estaduais. No poder legislativo estadual vige o princípio do unicameralismo federativo, porque você só tem a Assembleia Legislativa, e o mandato é de 4 anos, portanto, uma legislatura. No âmbito municipal, o poder legislativo é composto pela Câmara de Vereadores, que por sua vez é composta pelos vereadores, que são os representantes do povo daquele município. Lembrando que os vereadores também exercem um mandato aí de 4 anos, portanto, uma legislatura, e que os vereadores eles são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, desde que sejam emitidas dentro da circunscrição do município. É a imunidade material do vereador. São invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos dentro da circunscrição do município. No âmbito distrital, nós temos que o Distrito Federal também é composto pelo unicameralismo legislativo, assim como nos estados, assim como nos municípios. Tem uma casa, que é a Câmara Legislativa do DF, e o artigo 32, parágrafo 3º da Constituição, determina que sejam aplicados ao Distrito Federal as regras dos deputados estaduais, as regras sobre o poder legislativo estadual previstas no artigo 27 da Constituição. Ok? Voltando para a esfera federal, temos aqui Câmara dos Deputados e Senado Federal. Você já viu que a Câmara é composta de representantes do povo. Vamos traçar aqui alguns aspectos fundamentais da Câmara. Primeiro, composição, representantes do povo. Segundo, eleição, você coloca sistema proporcional. Terceiro, número de membros, tem 513 deputados federais na Câmara. Quarto lugar, possibilidade de recondução, de 4 em 4 anos, sem limites para reeleição. E o mandato, 4 anos, uma legislatura, ok? 4 anos, uma legislatura. Do outro lado, nós temos o quê? O Senado Federal. O Senado Federal, representantes, não mais do povo, mas sim representantes dos estados e do DF. Além disso, você tem o quê? Número de membros do Senado Federal, 81. Número de membros do Senado Federal, 81. Lembrando que lá na Câmara nós temos 513. Nenhum estado pode ter menos de 8 e mais do que 70 deputados. Mas o total de deputados é 513. Territórios federais não existem, mas se existirem, passarão a ter quanto? Número fixo de 4, elegerão um número fixo de 4 deputados federais. Aqui no Senado, nós temos 81 senadores. Por quê? Porque cada estado e o DF elegem 3, com 2 suplentes, mas você conta só os 3 que estão exercendo o mandato. Então, se temos 26 estados mais o Distrito Federal, temos 27. 27 vezes 3, 81. Confere?
27 vezes 3, 81. Então, são 81 senadores e 513 deputados. Além disso, aqui tem outra diferença, porque no Senado Federal, o mandato do senador é de 8 anos, portanto, são 2 legislaturas. Diferentemente da Câmara, que o mandato é de 4 anos, 1 legislatura. E aqui, a recondução no Senado também se dá a cada 4 anos, como na Câmara. A diferença é que se dá a cada 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços, ok? A cada 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Para se candidatar a deputado federal, idade mínima, 21 anos. Para se candidatar a senador da República, idade mínima, 35 anos. Além disso, as competências privativas da Câmara dos Deputados estão no artigo 51 e a competência privativa do Senado Federal está no artigo 52. As principais competências privativas da Câmara são as principais: tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional após 60 dias da abertura da sessão legislativa e autorizar por 2 terços dos seus membros a instauração de processo contra presidente da República, vice-presidente da República e ministros de Estado. Lá no Senado Federal, as principais atribuições, eu diria que a grande e principal atribuição, além de elaborar seu regimento interno, que a Câmara também tem, além de organizar o seu funcionamento, além de eleger os membros do Conselho da República, eu diria que é o inciso 10 do artigo 52, suspender no todo ou em parte a lei declarada inconstitucional, suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. No que se refere a imunidades, o artigo 53 caput consagra que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, cuidado, cai desde a posse, está errado, é desde a expedição do diploma, eles são o quê? Invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso está no 53 caput, imunidade material. A Semineto disse que ia dar uma surra no presidente da República, na época Lula, e não aconteceu nada com ele, porque ele estava no exercício da sua imunidade material, inviolável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não só no recinto do Congresso, mas fora do Congresso, desde que seja no exercício das funções. No parágrafo 1º do artigo 53, você tem que deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Lá nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º, você tem imunidade processual. A imunidade processual pode ser para a prisão ou para o processo. Para a prisão a gente tem o que, Éden? Deputado e senador, como regra, pode ser preso? Não. Salvo o quê? Em flagrante de crime inafiançável. E aí, o responsável pela prisão enviará os autos dessa prisão em 24 horas para a casa respectiva, que resolverá sobre a prisão. A manutenção, a aprovação da casa respectiva, com código de maioria absoluta, é condição indispensável para a manutenção da prisão. Do outro lado, temos a imunidade para o processo. E aí, para lhe ser processado, antes precisava de autorização da casa, hoje não precisa mais. A emenda 32 de 2001 mudou, antes era impunidade, hoje são imunidades parlamentares. Antes eram impunidades parlamentares, a doutrina criticava e batia seguro. Hoje instaura-se um processo no Supremo Tribunal Federal, porque é quem julga, mas sem autorização da Câmara. O que pode acontecer? O quê? Depois de instaurado o processo, o Supremo avisa a Câmara dos Deputados, na verdade avisa a casa respectiva, se deputado ou senador, Câmara ou Senado, que por iniciativa de partido político nela representado, não precisa ser o partido do acusado, poderá o quê? Poderá votar para a sustação do processo. Depois que o partido político movimentar a mesa daquela respectiva casa, eles têm o quê? Eles têm um prazo, vale a pena conferir, me parece que são 45 dias, para fazerem essa votação, enquanto, com certeza, o processo estiver o quê? Em tramitação. Ok, meus caros? E aí, certamente, se o processo for suspenso, fica suspenso também enquanto durar o mandato. Além disso, você tem que deputados federais e senadores da República, eles são julgados no Supremo Tribunal Federal. Eu já falei que isso está no parágrafo 1º. Se eles praticarem um crime no exercício do mandato, eles têm foro privilegiado. Aí vem a pergunta: e se acaba o mandato e não acaba o processo, ocorrerá o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis? Se acaba o mandato e não acaba o processo continua lá no Supremo? Não. Hoje, a tese que vige no Supremo é que não ocorre o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis. Por quê? Porque se acaba o mandato, não haverá mais que se falar em foro privilegiado, ok? Se acaba o mandato, não haverá que se falar. E se ele pratica o crime depois que ele não é mais deputado? Aí não tem nem lógica. Imagina, tem 10 anos que o cara não é deputado, o cara pratica um crime hoje, tem foro? Claro que não. Com certeza não tem foro privilegiado. Agora, se ele pratica um crime antes de ser deputado e o processo está lá no 1º grau, e ele se torna deputado ou senador, aí o processo sobe pelo foro privilegiado que ele passou a ostentar. Só que nesse caso, muito embora o processo suba, nesse caso não existe aquela possibilidade do Supremo enviar esse processo para a casa respectiva para sustar o andamento da ação. Ele vai ter foro privilegiado, mas o processo vai correr normalmente. Ok, meus caros? Tudo tranquilo? Sobre o processo legislativo, nesses segundos que faltam, eu diria que você deveria ler o artigo 59 a 69 da Constituição.
ok? Artigo 59 e a 69 da Constituição, principalmente o processo legislativo especial das emendas constitucionais e das medidas provisórias, porque tendem a cair, são os que mais caem, emenda constitucional e medida provisória, ok? Meus amigos, essas são as considerações, um beijo no coração de todos, você sabe que daqui para lá, qualquer dúvida, edenresponde@gmail.com. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Deus os abençoe. Tchau.